E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Leite, da disciplina de Ciências, e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do 8º ano com mais um assunto. O tema abordado de hoje será eletricidade. A eletricidade é o ramo da física responsável pelo estudo de fenômenos associados a cargas elétricas, que se divide em três partes: eletricidade eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. O termo eletricidade originou-se da palavra eléctron, que é derivada do nome grego âmbar. Este, por sua vez, é uma resina fóssil que, quando atritada em algum tecido, pode passar a atrair pequenos objetos. Os fenômenos elétricos são muito comuns no nosso dia a dia. Em alguns casos, podem até ser bem perigosos, mas há ocorrência que não causam danos. Por exemplo, você já ouviu pequenos estalidos ao retirar uma blusa de lã do corpo? Já levou um leve choque ao tocar uma maçaneta ou porta de um carro? Ou mesmo já se assustou ao encostar a mão em outra pessoa e ter uma sensação de choque? Essas ocorrências são relacionadas a fenômenos elétricos. Então vamos para um contexto histórico. Os fenômenos elétricos já são observados desde a antiguidade. Exemplo, aí temos os efeitos da âmbar, temos também a questão dos raios, Esses fenômenos elétricos sempre fizeram parte da natureza. E acredita-se que os primeiros seres humanos pensavam que os raios em noites de fortes tempestades eram armas utilizadas pelos deuses para castigá-los. Foi necessário que um ser humano fizesse muitas observações dos fenômenos elétricos que ocorriam na natureza para que começasse a entender um pouco mais sobre essa eletricidade. E aí temos no século VI a.C. o filósofo e matemático grego Tales de Mileto, que observou, ao atritar um pedaço de âmbar contra a pele de um animal, o âmbar passava a atrair pequenos objetos leves, como sementes, penas, fios de palha e farinha. Outra observação foi que, ao atritar 2 pedaços de âmbar contra a pele de um animal, os 2 pedaços de âmbar se repeliam. Na antiguidade, acreditava-se que o âmbar tinha alma, pois era capaz de gerar seu próprio movimento e também de movimentar coisas ao seu redor. Esse fenômeno foi chamado de efeito de âmbar. Durante muitos séculos, o efeito de âmbar e algumas observações de magnetismo na Grécia Antiga foram as únicas contribuições para a física até a invenção da bússola pelos chineses no século I. William Gilbert, que viveu no século XVI, interessou-se pelo âmbar e suas peculiares propriedades e constatou as atrações de um ímã e de uma pedra de âmbar, que são de naturezas diferentes. Testou outros materiais, como pedras preciosas e vidro, e constatou que outras substâncias também apresentavam tal propriedade de atrair objetos leves, ou seja, podiam ser eletrizadas após a fricção. Passou a chamar esses materiais que apresentavam propriedades semelhantes ao âmbar de materiais elétricos. O francês Charles Dufay, por volta de 1700, quer dizer, século XVIII, descobriu experimentalmente que corpos eletrizados podem atrair ou também repelir outros corpos. Após o atrito de pedaços de vidro em âmbar com uma seda, ele verificou 3 pontos. Primeiro, vidro e vidros, eles se repeliam. Âmbar e âmbar também repeliam-se. Já quando ele atritava o vidro e âmbar, acontecia uma atração. Então aí ele criou a lei de Dufay, que diz que os corpos com cargas elétricas iguais, eles se repelem, e os corpos com cargas elétricas opostas, eles se atraem. No entanto, por volta de 1800, as experiências com a eletricidade estática não tiveram nenhuma aplicação prática fora dos laboratórios científicos. Porém, foi no início do século XIX que esta percepção foi mudada com a invenção da pilha por Alessandro Volta. Ele empilhou discos alternados de zinco e cobre, separando-os por pedaços de tecidos embebidos em uma solução de ácido sulfúrico, e aí ele observou que esse aparelho produzia corrente elétrica sempre que um fio condutor era ligado aos discos de zinco e de cobre das extremidades. Passou aí a ser chamado de pilha de Volta.
O conhecimento das características das cargas elétricas foi possível após a evolução dos conhecidos ou dos conhecimentos sobre o átomo e a criação dos modelos atômicos. Como vimos já em outras aulas, os átomos eles são constituídos por três partículas elementares, não é, que são os prótons, partículas dotadas de carga elétrica positiva, os nêutrons, que são partículas dotadas por não apresentar cargas elétricas, e os elétrons, que são as partículas que têm carga elétrica negativa. Os prótons e os nêutrons eles constituem o centro, quer dizer, o núcleo do átomo, enquanto os elétrons eles estão circulando na eletrosfera. E aí, os modelos atômicos e a sua evolução. O primeiro cientista a apresentar um modelo atômico à comunidade científica foi Dalton, por volta de 1803. Dalton dizia que toda matéria é formada por prótons e que são partículas maciças, esféricas e indivisíveis. E um átomo de um elemento se diferencia do outro somente pela mudança nos tamanhos e nas massas. Esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. O segundo foi Thomson, em 1887. Ele dizia que o átomo era uma esfera de cargas elétricas positivas não maciça, incrustada de elétrons negativos, de modo que sua carga elétrica total era nula. Esse modelo de Thomson ficou conhecido como modelo de pudim de passas. No ano de 1911, Rutherford, ele disse que o átomo era constituído de duas regiões distintas, um núcleo, ou região central, que contém partículas e toda a massa do átomo apresenta carga positiva, e uma eletrosfera, isto é, uma região ao redor do núcleo, onde os elétrons giram em órbitas circulares. Esse modelo atômico ficou conhecido como o Sistema Solar. Mais na frente, em 1913, o seu adepto Bohr, conhecido como Rutherford Bohr, ele dizia que o átomo pode ser representado de forma que os orbitais permitidos para os elétrons tenham uma relação com os diferentes níveis de energias e ainda com as respectivas raias presentes no espectro característico de cada elemento químico, né? Esse modelo atômico ficou conhecido como Sistema Solar e foi aperfeiçoando o modelo de Rutherford Bohr. Eletrização. A eletrização é a transferência de cargas elétricas entre um corpo e outro. Para um corpo ser eletrizado, é necessário fazer que o número de elétrons seja diferente do número de prótons. É necessário que o átomo ele ganhe ou perca elétron, né? A eletrização ela pode ocorrer por três formas: por atrito, por contato e por indução. Então aqui eu tenho exemplo de uma eletrização por atrito, aqui eu tenho exemplo de uma eletrização por contato e aqui eu tenho um exemplo de eletrização por indução. A eletrização por atrito, ela ocorre quando atritamos dois corpos de substâncias diferentes, ou não, inicialmente neutros, e haverá assim transferência de elétrons de um corpo para o outro, de tal forma que um corpo fique eletrizado positivamente, ele vai ceder elétrons, e o outro corpo fica eletrizado negativamente, ele vai ganhar elétrons. A exemplo aqui temos o vidro neutro e o algodão neutro. Ao sofrer atrito, a gente vê que o vidro ele vai perder elétron ficando mais positivo e o algodão vai receber elétron ficando mais negativo. Como saber qual material fica carregado positivamente ou negativamente? E aí nós temos uma tabela mostrando os materiais que ficam eletrizados mais positivamente, quer dizer, tendem a perder elétron, e os materiais que ficam eletrizados mais negativamente, quer dizer, tendem a receber elétrons. A eletrização por contato ocorre quando dois condutores, um eletrizado e o outro neutro, por exemplo, forem colocados em contato físico entre si. Através do contato, os elétrons livres se encarregam de conduzir e redistribuir as cargas nos dois condutores. Então aqui eu tenho um condutor carregado, e aí esse condutor, ao entrar em contato, ele vai passar elétrons do corpo neutro para o corpo carregado. Ao haver separação, no final os condutores ficarão com cargas de mesmo sinal. Já na eletrização por indução, os corpos eletrizados atraem cargas de sinais contrários e corpos eletronicamente neutros.
Então eu tenho aí o corpo eletronicamente neutro, representado pela esfera B, e o corpo eletronicamente eletrizado, representado pela esfera A. O corpo eletrizado ele é chamado de indutor, e o corpo que vai receber essa eletrização é chamado de induzido. O indutor promove uma indução eletrostática, separação de cargas, no corpo neutro. Se o bastão eletrizado for afastado, as cargas se reorganizam no corpo neutro, caso esse corpo não esteja conectado à Terra, quer dizer, está aterrado. Então aqui eu tenho um indutor com cargas elétricas negativas. Ao se aproximar do induzido, ele vai fazer com que as cargas positivas elas sejam atraídas para entrar em contato com as cargas negativas através dessa indução. Se esse corpo estiver aterrado, essas cargas elas serão aterradas, entrarão em contato com a Terra e o corpo novamente voltará a ficar neutro. Vamos ver o exemplo. Porém, se for feito um aterramento, aqui ó, o corpo neutro pode ficar eletrizado, mesmo que não haja contato entre ele e o bastão, apenas a aproximação. O corpo, neste caso, ficará eletrizado positivamente. Então aqui eu tenho um exemplo mostrando que existe um corpo eletrizado com cargas elétricas positivas, e aqui eu tenho esse corpo sofrendo a indução e aí a separação das cargas elétricas por essa atração. Aqui eu tenho uma haste de aterramento, fazendo com que as cargas elétricas negativas elas entrem em contato com as cargas elétricas positivas, fazendo com que esse corpo ele fique eletrizado. Um exemplo de eletrização por indução é a ocorrência de raios. Quando uma nuvem está carregada eletronicamente, ela induz na superfície terrestre cargas de sinais contrários, criando um campo elétrico entre a nuvem e a superfície. Se o campo elétrico for muito intenso, o ar pode funcionar como condutor de eletricidade, acarretando uma descarga elétrica. Então, na medida que acontecem as descargas elétricas na nossa atmosfera, dependendo da umidade do ar, o ar pode ficar denso e transportar, servir como condutor para essa descarga elétrica que vai ser descarregada no chão. É comum vermos em prédios, em torres altas, os para-raios, que são aparelhos que estão ligados por uma haste, pelo um condutor, a um conjunto de hastes de aterramento, e eles servem para descarregar essa descarga elétrica conduzida pelo raio. Eles atraem esse raio e jogam ele automaticamente na Terra para evitar, assim, futuros acidentes. Condutores e isolantes elétricos. Sabemos que existem materiais que são bons condutores de eletricidade, de corrente elétrica, e existem materiais que são isolantes. Eles impedem a passagem da corrente elétrica. Então, como exemplo aí, temos um fio, um fio de cobre, um metal, que é um bom condutor elétrico, e aqui temos um isolamento de borracha, que é um material que serve para isolar ou impedir a passagem da corrente elétrica. Lembrando que mesmo sem essa corrente passar, por indução, é possível saber que ali existe um campo magnético, porque a corrente não passa, mas o campo magnético ele vai atuar ao redor do condutor. Pessoal, a aulinha de hoje foi só essa, bastante resumida, mas eu espero que vocês tenham compreendido e façam bom proveito de tudo aquilo que foi ensinado neste dia. Um forte abraço e até a próxima aula.